João capítulo 10. Vamos ler o texto? João capítulo 10, versículo 1. Vai ser uma leitura mais longa, mas não precisa ter pressa. É interessante o texto. Em verdade eu vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão, é salteador. Porém aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Diga aleluia. Entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham, sabe ler? Vamos ler de novo? Versículo 11. Eu sou o bom pastor. Então espera aí. Ele é o aprisco, ele é a porta, agora ele é o pastor. Vamos lá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ele vê o lobo chegar, o lobo vir, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. Pastor, como é que eu sei que o pastor é um homem de Deus? Se ele foge ou se ele não foge. Pastor, quando tem problema e fica, é pastor. Pastor, quando tem problema e foge, é mercenário. Está aqui no texto, não sou eu que estou falando. Eu sei que o termo é um pouco pesado, mas é Jesus que disse. Jesus fala assim no versículo 14: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas, eu ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho. Quantos rebanhos? Então Lagoinha, Quadrangular, Assembleia, Batista, Presbiteriana, isso é tudo coisa de homem. Isso é tudo coisa de homem. Isso é vaidade nossa, é organização nossa, é sistema nosso. No reino dos céus tem um pastor e uma ovelha, ponto final. Fez sentido ou não? Fez sentido ou não? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Vou falar de novo, versículo 18. Você está com medo do diabo? Aí eu vou ler de novo. Ninguém a tira de mim. Você está com medo do fofoqueiro? Deixa eu ler para você o versículo 18. Ninguém a tira de mim. Ah, você está com medo dos críticos que não concordam com a sua fé? Ninguém a tira de mim. Ah, pastor, tem um povo aí que não gosta da minha fé, fala mal de mim. Ninguém a tira de mim. É o que está no texto. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Ele está falando da própria vida. Este mandato eu recebi de meu Pai. Aparentemente é um texto simples, mas ele não é só aparentemente simples. Ele é simples. Simples não no sentido de não ter valor, simples não de ser desprezível. Se fosse desprezível não estava aqui. Se não fizesse sentido, João não teria colocado. Se não fosse importante para a nossa meditação, não estava tão claro. Um capítulo inteiro dedicado
a explicar quem é o bom pastor. Eu falo simples, no sentido que você não precisa de um profeta, de um teólogo, de um grande mestre, de um doutorado, de ter estudado nas melhores academias, para você conseguir entender isso. Se você se esforçar um pouquinho e ler com calma, se você ler devagar, você já consegue entender. Existe uma mensagem aqui. A religião, pastor Pedro, o que você classifica como religião? Às vezes eu fico vendo você citar de forma pejorativa a palavra religião. A palavra religião é uma bênção. O problema é o que a religião virou. Porque a palavra religião no latim você já sabe, é religar. Religare. É religar quem? O homem a Deus, sim ou não? Mas quando você lê a Bíblia, quem religa o homem a Deus não é religião. Quando você lê a Bíblia, quem religa o homem a Deus só tem um nome: Jesus. E a gente às vezes conhece mais da religião que Jesus. Às vezes você sabe falar a programação da semana inteira da igreja. Se alguém te perguntar a visão da igreja, você decorou. Você até briga por causa dessa igreja. Mas se perguntar de Jesus, talvez você saiba o básico. Mas por tempo que você já está na igreja, era para você ser mestre. Tem alguém aí? Então às vezes a gente vê coisas simples e não leva a sério. Às vezes a gente vê coisas simples e porque a gente está vaidoso intelectualmente, porque estamos vaidosos espiritualmente, a gente quer um professor que fala em grego, em hebraico, em aramaico, que desenha no quadro, que abre o PowerPoint, que faz as imagens na inteligência artificial do ChatGPT. Parece que faz mais sentido do que palavras tão simples, mas que tem tanto poder dentro de nós, que alimenta de verdade o que tem que ser alimentado, que é o seu espírito. E Jesus agora ele está em crise aqui. Ele está numa crise profunda, porque ele está tendo que explicar o que é um pastor. Uma nação pecuarista, uma nação que sua economia gira em torno de rebanho, uma nação que aquilo que ela mais tem espalhado até hoje, você está andando nas estradas de Israel, você vai ver um pastor atravessando a avenida, homem simples mesmo, do jeitinho que você vê nos filmes, que vive no meio do nada, mas cheio de ovelha, cheio de cabrito, de bezerro, de cabra, tem para todo lado. Mas Jesus tem que se esforçar, detalhar a diferença de um bom pastor para um pastor falso. Isso mostra que nós temos muita dificuldade em discernir ambiente saudável. Isso mostra que nós temos muita dificuldade em discernir quem são os de verdade e quem são os de mentira. Se a igreja ouvisse mais o que Jesus disse, o que a palavra diz, a palavra nos ensinou a discernir um lugar, uma pessoa, um líder, uma referência. A Bíblia diz assim que a gente conhece a árvore pelo pronto. Aí às vezes a igreja dá mais ouvido para um Instagram de fofoca que para um pastor que está 20, 30, 40 anos dando a sua vida pelas almas. A reputação de um fofoqueiro tem mais peso, a palavra de um fofoqueiro tem mais peso do que 20 anos, 30 anos de obras entregues. Isso mostra o desespero que está acontecendo dentro de nós. Sendo que a Bíblia deixou claro, conhece a árvore pelo fruto. Aí você vai olhar a vida do fofoqueiro, você não sabe se ele é casado, porque ele não abre o Instagram, ele não põe nem a cara. Você não sabe se ele já foi casado 2, 3, 4, 5 vezes. Você não sabe que sexo que ele é, de que sexo que ele gosta. Vou parar aqui. Ele pode falar o que quiser, ele não tem igreja, ele não se responsabiliza por nada, ele não tem ovelha, ele não tem nome a zelar. O nome dele já diz, fofoqueiro.
Você entende a crise que deve ser para Jesus? Ter que ficar vendo as suas ovelhas dando ouvido para, deixa eu falar assim, um tanto de movimento que acontece dentro da sua igreja. E as ovelhas, lembra que eu falei que às vezes não é nós pastores que estamos deixando isso na Bíblia, é o povo que não quer? Eu fico imaginando a crise de Jesus, vendo o seu povo, o seu rebanho, dando ouvido por um tanto de gente, por um tanto de mestre que surge por aí, um tanto de líder que surge por aí, e os verdadeiros são trocados, são abandonados, são esquecidos, porque às vezes são simples. É um Michel Simplício que veio aqui e deu uma aula de simplicidade, de humildade, de cristianismo. Mas a gente gosta dos holofotes, dos top, dos estourados, dos famosos. Tem alguém comigo? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão. Ele é salteador. Deixa eu te explicar algo. O aprisco é o lugar onde se guarda as ovelhas. A ovelha fica solta no pasto, diga amém. Durante o dia todo a ovelha fica solta. Anda para lá, anda para cá, come um negocinho ali, dorme daqui ali. Mas no final do dia o pastor vem recolhendo, e ele fica na porta contando. Quem lembra das 100 ovelhas que se perdeu uma? Se perdeu uma porque o pastor conta. Ele sabia, perdeu uma porque, calma aí, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, opa, está faltando. Então o pastor tinha a função de no final do dia recolher as ovelhas e contar. Mas ele não tinha a função só de recolher as ovelhas no aprisco. Ele tinha uma função. Enquanto as ovelhas dormem, ele tem que ficar de campana. Do lugar que eu vim a gente fala ficar de cão. Quem é de lá entendeu. Na atividade. De olho. Você pode até dar uma cochilada, mas você já está como? Agora que a Pietra nasceu, eu começo a assimilar algumas coisas que eu nunca tinha assimilado. Já tinham me falado que isso ia acontecer, eu também sabia que ia acontecer. O meu sono parece que ele está mais leve. Qualquer barulhinho, eu pulo da cama. Pode não ter acontecido nada, eu faço questão de levantar e olhar na cara dela. Vocês fazem isso também? Vocês já fizeram isso? Aí eu fico olhando assim para a cara dela, ó. Aí eu volto e durmo. Tá tudo bem. Daí a pouco, 1 hora, 2 horas, daí a pouco ela dá uma gemidinha lá, dá um barulhinho lá, aí pulo de novo. Parece que a gente está em estado de alerta. É assim ou não é? A Bíblia fala que o guarda de Sião, ele não dormita nem vacila. É muito poderoso essas coisas. Porque às vezes você não está vendo o tanto de livramento que Deus está te dando. Às vezes a gente não percebe, porque estamos distraídos, dormindo na vida, ou então só seguindo o nosso fluxo, e não percebe quanto de livramento que Deus está nos dando nas regiões celestiais. Deixa eu falar uma coisa, você não está sozinho na terra, você tem um bom pastor. Você não é um qualquer, você não é um órfão. Você não é um ser informe, você não é uma ameba, você não é apenas um ajuntamento de átomos. Você é filho, você é herdeiro, você é cordeiro. Você tem um bom pastor, você é uma ovelha. Deixa eu te falar uma coisa, você tem dono, ele conhece seu nome, ele sabe contar um por um. Quando falta alguém, ele fala, está faltando um lá na igreja. Olha, pastor Pedro, acorda aí, porque domingo teve aquele fulano que não foi. Liga para ele, olha, líder de célula, aquele ciclano está sumido, manda uma mensagem para ele. Deus te conhece, Deus sabe aonde você mora, Deus conhece a rua da sua casa, Deus conhece o seu trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho, Deus está contando os seus passos, Deus está contando os seus dias. Eu vim dizer uma coisa para você: o diabo não vai tocar na sua vida, o diabo não vai tocar na sua família, o diabo não vai tocar na sua casa. O bom pastor está na porta, o bom pastor está na porta dizendo, aqui não entra não, aqui não entra não, aqui está protegido, aqui está guardado, aqui está debaixo das minhas asas. Quem crê na proteção desse Deus? Quem crê na proteção desse Deus? E Jeová Jireh, e Jeová
Existe uma forma certa de entrar nos lugares. O reino dos céus não é bagunça. Igreja não é bagunça. Sua empresa não deve ser bagunça. Sua casa não deve ser bagunça. Olha o que o texto vai dizer: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. O ladrão, ele vem por outro lugar. Ele é salteador. A gente precisa ter um crivo maior, um filtro maior das pessoas que entram na nossa vida. A gente precisa observar como que as pessoas chegam na nossa história. Existe um modelo certo. Jesus disse que o pastor verdadeiro, Léo, ele entra pela porta. Ele está dizendo assim: eu vou começar certo. Eu vou pedir licença. O aprisco tem dono. Pastor, mas por que tinha um pastor na porta e está vindo outro pastor? Porque o aprisco, aqui tem um segredo. Não é só de um pastor. O aprisco podia ser de 3 pastores, 4 pastores, 5 pastores. Hoje você vai ficar mais fácil de entender. Quem já viu fazenda que tem gado e que tem cavalo de um tanto de gente? Você paga por mês e deixa seu cavalo lá. Você paga por mês e deixa seus bois lá. Eu tenho 100 bois. Você paga uma taxa e eles cuidam. Quem já viu isso? Quem já viu isso? É um aprisco. O aprisco não era exclusivamente de um pastor. Ficava um pastor na porta. Tem alguém me entendendo? E aí, se você fosse um pastor parceiro daquele aprisco, você podia entrar, trazer suas ovelhas. Unidade, comunhão. Se tem um negócio que me entristece e que eu luto para que eu não entre nisso, é em briga contra outra igreja. Eu acho um besterol. Eu acho uma infantilidade. Eu acho uma carnalidade. O pastor dali que não conversa com o pastor daqui. O pastor dali que acha que é melhor do que o outro dali. Um disputando com o outro. A igreja quer ser maior do que a outra. A igreja quer ser mais poderosa com a outra. Nós somos reino ou somos império? Uma vaidade, uma disputa. Está igual os mundanos. Está igual o Cruzeiro e Atlético. Não, o meu é melhor. Não, o meu é melhor. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Ai da boas novas se não fosse a misericórdia de Deus. Não seja esse crente que fica comparando coisas. A comparação é a pior doença do século. Põe isso no seu coração. Comparação é a pior doença do século. Só que às vezes você tem paz no seu coração. Você não se compara. O problema é o povo que fica te comparando, te colocando em situação que você não entrou. A gente tem que tomar muito cuidado com quem está ao nosso redor, porque as pessoas inflamam o nosso coração. Porque às vezes as próprias pessoas trazem notícias, setas, dardos que inflamam a nossa mente. Então esse fato do aprisco ter vários pastores, isso me fascina. Porque eu vou ter que respeitar o quadrado do outro que está ali. As ovelhas dele já estão ali dormindo. Aqui no mesmo lugar tem as outras ovelhas do outro pastor aqui dormindo. E lá na porta tem um pastor maior, que é o dono do aprisco, e está cuidando de tudo. Agora, olha que coisa poderosa. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Tem lhe dado um glória. Ele chama pelo nome. Pelo nome. As suas próprias ovelhas. Eu queria que você entendesse o tanto que Deus te ama. Eu queria que você entendesse como que o seu nome é lembrado nos altos céus. Eu queria que você soubesse o quanto Ele zela pela sua alma, pela sua família. Talvez você está se sentindo desprestigiado, desamparado. Talvez você está se sentindo excluído, rejeitado. Fulano não me chamou, ciclano não me deu ouvido. Mandei mensagem para o Beltrano e nem respondeu. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia está dizendo que existe um bom pastor, o nosso pastor, que te conhece pelo nome
e que não só te conhece pelo nome, mas que te chama, que te convida, e não te convida para um lugar qualquer, Ele te chama para fora. Te chama para onde? A religião quer te prender num aprisco, o bom pastor quer te levar para conhecer o mundo. A religião prende. Não sai daqui não, que o lobo te come. Não sai daqui não. Opa, não tem pastor não? Ontem nós levamos um domador de leão. Romeu um domador de leão para treinar a Zaira. Quem conhece a Zaira sabe. Ela não é agressiva não, mas ela é muito forte. E ela é estabanada. Tem gente que é estabanada, então tem cachorro estabanado. Eu falei com aquela um dia, eu falei, gente, você tem que entender o seguinte, que tem gente que é doida, não tem? Ela tem. Eu falei, então tem cachorro doido. Não é que ele é mau, ele é doido. Ele tem problema de cabeça, ele tem TDAH, ele pode ter autismo, ele pode ter um tanto de coisa. É cachorro, gente. O Judá é um amor. O Judá é um doce. Mas a Zara, a gente tem medo das reações dela, porque ela é muito forte, ela é muito eufórica. Ela chega atropelando tudo. Quem já foi lá em casa sabe, ela não pede licença. Ela dá noção de trombada que se você não filmar o toque, você cai. Eu estou te filmando, hein? Eu já vi uns 4 tombos. Já vi. Teve uma irmã da igreja uma vez, uma magrinha assim, uma magrinha. Foi me entregar o computador, a Zara veio, deu uma trombada, irmão, voou o computador, voou a irmã, voou todo mundo. O problema é que a Zara juntou nela, ficou lambendo nela, foi um desespero. Eu não sabia se a Zara estava mordendo a irmã, se estava lambendo nela. Aí eu falei assim, não tem condição. Aí eu chamei um domador comum, o cara não deu conta. Não deu conta. Falei, não, seus cachorros é muito fortes, seus cachorros é muito eufórico, é um processo longo. Eu falei, não tem tempo para você não, negócio de longo comigo não tem que ser agora. Aí eu arrumei um domador de leão. Arrumei. De tigre, de onça. Olha para você ver essa história, o cara é nascido lá na Síria. O cara é árabe. Um amigo meu que me indicou. E o homem é árabe mesmo. Aí, o dono da revelação, né, falou assim, eu acho que você veio para o Brasil por causa de uma mulher. Aí ele riu, falou, é verdade. Eu falei, para um gringo vir para o Brasil, um italiano vir para o Brasil, um alemão vir parar no Brasil, um árabe vir parar no Brasil, 90% é mulher. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Aí ele pediu um negócio para espirrar água, borrifador. Aí primeiro soltou o Judá, o Judá falou, solta ela. Ele deixou a Pietra aqui, ó, no berço não, no carrinho. Ele não conhecia a Zaira, nunca tinha visto a Zaira, ele ficou assim, ó. Ele parou, ficou ela de lá parada encarando ele. E ele de cá igual um pitbullzinho, porque ele é baixinho, socado assim, encarando ela. Eu falei, o que é que está acontecendo? Eu fiquei olhando. E aí ele que foi pro lado da Zaira assim, ó. Aí ela vinha pro lado dele, pegava o borrifador e jogava água. Daí a pouco a Zaira foi acalmando. Toda hora que ela chegava perto da Pietra, ele jogava água nela. Foi acalmando. E aí ele foi me ensinando. Aí depois eu fiquei pensando. Eu fiquei analisando comigo. O que um bom pastor faz com uma besta selvagem? Intimida. O bom pastor põe o mal para correr. O bom pastor põe um demônio para bater em retirada. O falso pastor, quando vê o perigo vindo, o que ele faz? Foge. Pastor, como é que eu sei que eu estou debaixo de uma boa liderança ou não? Depende. Quando você tem problema, o povo te abandona? Porque o bom pastor dá a vida pelas... Ele não quer saber o problema, ele entra na frente. Aí ele usou uma palavra para mim que eu senti que ele era homem. Ele falou assim, olha que coincidência, a minha filha chama Pietra, por causa de Petra na Jordânia, onde ele morou por 10 anos. Ele falou assim, é eu e a cachorra, na Pietra não toca. O que ele quis dizer? Qualquer coisa que ela fizer é responsabilidade minha. Eu vou entrar na frente dessa cachorra, eu vou rolar com essa cachorra no chão. Mas na filha ela não toca. Isso é um bom pastor.
Se você entender que Deus te colocou num berço e falou assim pro diabo: aqui você não toca, é daqui para trás. Quem crê nessa palavra? Deixa eu falar algo, querido. Você está guardado pelo sangue de Jesus. Você está protegido pelo bom pastor. Ele não vai fugir. Jesus não te abandona quando Ele vê o problema. Jesus não te deixa em furada. Jesus não te deixa ensinada. Jesus não te deixa exposto. Talvez o líder da igreja te abandonou. Talvez seu líder de célula te abandonou. Talvez aquele pastor fulano de tal te abandonou. Mas eu vim dizer para você: existe um bom pastor. Ele continua fiel. Ele continua te amando. Ele continua dando a sua vida. Ele continua se entregando. Mas em você, na sua casa, não vai tocar. Eu vim pregar para alguém que está debaixo da guarda do Deus de Israel. Eu vim pregar para alguém que está protegido pela mão de Deus. Canta. Ousado amor de Deus, oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. E oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh. Esse texto tem muitas nuances, porque Jesus falou de muito assunto em um assunto só. De repente, Ele fala assim, lá no versículo 7: Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. O que Jesus está dizendo? No versículo 8: qualquer um que veio antes de mim falando que era o Cristo, esquece. Aqui ele não está falando de Moisés. Moisés sabia: eu sou Moisés, eu não sou o Cristo. Ele não está falando aqui de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, que profetizaram sobre o Cristo. O que ele está dizendo aqui são de falsos líderes, falsas mensagens, que afirmavam ser o Filho de Deus, ou a salvação do mundo, a salvação do universo. Ele está dizendo assim: tudo que veio antes, esquece, é tudo mentira. É tudo golpe. É fake. Eu sou a porta. Engraçado, por que ele muda a nuance? Espera aí, o assunto não é de pastor e não é de ovelha, por que agora ele fala que é a porta? Entenda que ele já não está mais falando de um pasto comum do dia a dia. Ele já não está mais falando da nossa vida aqui na terra. Ele transporta agora a ideia para o reino dos céus, para as coisas celestes, eternas. Porque ele vai falar agora num tom de eternidade. Ele fala assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. O que é uma porta? Você tem que passar dentro dela, sim ou não? Sim ou não? Faz sentido ou não o que eu estou falando? Então, para eu entrar do outro lado, existe um portal que eu preciso passar dentro dele, acessar ele, para ir para uma outra dimensão, para um outro ambiente. Jesus está dizendo assim: você só consegue ir para o outro lado se passar por dentro de mim. Essas relações supérfluas, é porque eu não queria ofender ninguém, porque não tem nada a ver com a pessoa nem com a obra dele, mas é exemplo. Ler café com Deus Pai e achar que tem relação com Jesus é um negócio muito distante. O café com Deus Pai pode te ajudar a conhecer uma porcentagem pequena de quem é Jesus, mas tem que aumentar esse nível, irmão. Tem que orar um pouquinho mais, tem que jejuar um pouquinho mais, tem que ouvir mais textos mais extensos, tem que fazer mais o bem, amar mais o próximo, ser mais humilde, ser mais generoso, ter domínio sobre as suas emoções, não devolver as afrontas do jeito que você queria, porque eu também queria xingar um tanto de gente, não posso. Passar dentro de Jesus é se relacionar profundamente com Ele. É Jesus dizendo assim: me conheça, cara. Não passa dando um tchau de longe, não. Passa por dentro.
quer vir para o outro lado do aprisco, quer fazer parte do meu rebanho, tem que passar por mim, tem que entrar dentro de mim. Engraçado, a pastora Camila aqui da igreja estava passando algumas crises na vida sentimental dela. Ela não conhecia o Roger ainda, não era casada. Eu acho que na época ela não era nem pastora. Um dia ela me parou, me abordou ali, e aí ela estava assim chorando, estava assim aflita, e foi falando, falou assim: pastor, o que eu tenho que fazer? Eu falei com ela assim: eu vou te resumir o que você tem que fazer. Você tem que entrar para dentro de Deus. Ela: como é que é entrar para dentro de Deus? Eu falei assim: só vive para Deus, só fala de Deus, só ora para Deus, não tem mais nada na sua vida. Camila, entra para dentro de Deus. Vê se é termo de pastor usar. Entra para dentro de Deus. Ela gravou isso. E quando ela conta o testemunho dela, toda vez que ela vai falar do testemunho dela, ela usa exatamente esse texto, esse termo. Meu pastor me ensinou o que é entrar para dentro de Deus. Psiu. Se você dedicasse na sua vida espiritual em conhecer Jesus, o que você dedica na academia, o que você dedica para ganhar dinheiro, o que você dedica para ficar bonito, bonita, ficar, sabe, charmoso, charmosa, se você dedicasse para conhecer Jesus, o que você dedica nessa cozinha quando você quer impressionar seus convidados, quantas coisas você dá, tudo que você tem, entrega o seu melhor, faz com excelência, faz sem preguiça. Todo mundo falando que vai dar errado, você está lá fazendo. Todo mundo te perturbando, desanimando, você está lá entregando. Se você tivesse essa sede por conhecer Jesus, eu te garanto, metade dos seus problemas estava resolvido. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu estou construindo a mensagem, já estou chegando no versículo 10, aonde eu queria pregar de verdade. Porque existe um processo para acessar a vida abundante. É aqui que o povo não entende, porque eles acham que vida abundante é 3 dias de conferência. Pode te ajudar. Fiz um curso e agora mudei de vida. Pode te ajudar, é processo. Pode te levar a esse lugar, mas é processo. Olha o versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Pronto, ele já não está falando da vida normal, comum, sim ou não? Sim ou não? Ele está falando da vida eterna. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Aqui que começa a ficar bom, ó. E achará pastagem. E achará o quê? Então eu estou te falando que quando você entra para dentro de Deus, você acha que você procura. A pastagem para algum aqui é literalmente pastagem, está precisando comer. A sua vida é tão difícil que você não tem dinheiro para ir para um restaurante. Tem alguém aqui que a pastagem é uma crise emocional, é uma crise conjugal. Esse casamento que já foi lindo e agora está só confusão. O diálogo foi embora, o respeito foi embora. Já estou pensando em divórcio. Está um vazio existencial na sua alma. Jesus está dizendo: entra por mim, você pode entrar e sair, você é livre. Se a gente entendesse o evangelho, se a gente entendesse o quão livre Jesus quis nos fazer e a religião quer nos prender. Tem pastor que proíbe a ovelha dele de visitar outra igreja. Que demônio é esse que usa esses caras? Quer entender? Demônio da possessão. É ele que está possuído, não é os outros não. Irmão, tem que ser café, né? Fazer isso aqui tem que ser café. Que alguém pensa: o que o pastor está pedindo ali? Entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Gato escaldado tem medo de chuva, irmão. Só Jesus, né? Eu estava aqui no João, não é isso? Entrará e sairá, isso me fascina. Você não precisa ficar pedindo permissão. Sabe o nosso problema? Fala assim: prega. Nós estamos pedindo permissão para ser feliz. Pastor, você botou uma sandália esquisita no pé. Eu não tenho que te pedir permissão para botar a sandália no meu pé, não. Eu gostei dela. Pastor, você está com o cabelão armado. O problema é meu, o cabelo é meu. Tem gente que nem cabelo tem. Então você tem que vigiar. Não é não, Paulo? Pastor, isso é diferente. Isso não é meu, não é seu não. Pega o seu, faz com o seu o que você quiser.
O seu você faz do jeito que você quiser. Põe para um lado, põe para o outro, põe para cima, põe para baixo. Olha. Rápido, põe baixinho. Presta atenção. Para de pedir permissão para ser feliz. Vou ver se meu pastor deixa. Eu não vou nem te responder. Alguém que já foi traumatizado e ferido está entendendo o que eu estou pregando. Vou ver se meu líder de célula permite. Ele é seu líder ou ele é seu dono? Se o texto está dizendo que se você estiver dentro de Jesus, você pode entrar e sair. Você pode viajar, você pode passear. Está vendo que a gente vai criando sofismas que vai bloqueando a nossa liberdade. E quando vai ver, nós estamos todo modelado por um sistema que a gente nem sabe o porquê. Que sentido que faz? Segundo um tanto de regra, esse tanto de coisa que eles vão inventando. Se Jesus disse assim, ó, você entra, sai e ainda tem um detalhe, você ainda vai achar pastagem. Olha o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem que vem para matar, roubar e destruir? Vou perguntar de novo. Quem vem para matar, roubar e destruir? É o que está escrito, não é? Por que falaram que é o diabo? Você está falando de pastor? Quer escandalizar? Fala assim, escandaliza. O lugar que mais te mata, mais te rouba e mais te destrói é a igreja. Ah, pastor Pedro, você mais desconstrói do que constrói. Que seja. É o que está escrito. O texto está falando de pastor. Verdadeiro pastor e falso pastor. E aí está escrito, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Aqui está falando de lugares tóxicos que te prende, não deixa você entrar, não deixa você sair. Está matando você, está roubando você de você mesmo. Roubando você dos seus sonhos, roubando você dos seus projetos. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Quantos sonhos seus você abriu mão porque ficou com medo do que a igreja ia dizer? Porque eu não sei se meu pastor vai concordar comigo. Irmão, só tem uma coisa que Deus discorda, chama pecado. O resto você é livre. Preocupe em saber o que desagrada Deus. Ponto final. O resto você é livre. Eu não vou citar nome porque é um homem de muito prestígio e muito ético. Não envolve em polêmica. Um dia eu fui na igreja dele, uma igreja muito grande. E aí ele passou perto de mim assim rapidinho. Aí ele me puxou e falou assim, obrigado, viu? Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, você fala tudo que eu queria, mas não posso. Aí eu entendi o que ele quis dizer. Porque ele está dentro de um sistema. Você é livre. Seu pastor está dizendo para você, na palavra de Deus em João, você é livre. Se for em Cristo, entra, sai, tem pastagem. E o ladrão não vai te roubar mais. Não vão mais matar seus sonhos. Não vão mais matar seus projetos. Não vão tirar mais o seu brilho. Não vão roubar mais a sua alegria, a sua leveza, as suas ideias, a sua criatividade. Seja livre para prosperar. Seja livre para fluir nos seus dons. Seja livre para crescer na vida. Seja livre para comprar as coisas que você quer comprar. Seja livre para visitar os lugares que você quer visitar. Seja livre para cuidar dos seus filhos. Seja livre para ir para o parque com seus filhos. Seja livre para ir para o jogo com seu marido. Seja livre para ir para a academia cuidar do seu corpo. Seja livre para ir para o salão cuidar da sua autoestima. Seja livre para ser você. Eu vim dizer amanhã para alguém, seja livre, seja você. Deus te fez único. Deus te fez especial. Ele te conhece pelo nome. Ele está dizendo assim, você é único. Você é especial, você não é igual, você não é todo mundo, você é você. Então seja você. A maior dádiva que eu acho que Deus nos deu é poder ser a gente mesmo. Eu não conseguiria ser crente, Deus, se eu não pudesse usar sandália preta no altar. Camisa de voo, gostou da minha camisa de voo? Camisa de voo. Moisés tinha uma dessa aqui. Você está entendendo? Você é igual eu.
o padrão para a gente é meio esquisito. O pastor Lucas Bezalel tem um bigode que eu nunca vi, nem no Da Vinci. Nem o Da Vinci tem esse bigode. Nem o Salvador Dalí, é o Salvador Dalí. Nem o Salvador Dalí tem um bigode desse. Ele sobe aqui com esse bigode, pastor Maurício, eu fico admirado. Eu falo assim, rapaz, o cara é corajoso. Tem que admirar. Porque não está nem aí se você gostou do bigode dele ou não. É isso. Ele está dizendo assim, o bigode é meu. A sua opinião é sua. Se a gente pudesse respeitar as diferenças, se a gente pudesse admirar o diferente, essa igreja ela é livre para você explorar a cultura que você ama. Eu não quero que você seja igual. Deus não quer que você seja igual. Quando ele fala cada uma, ele chama pelo nome, ele está dizendo assim, cada uma tem uma identidade, cada uma tem uma história. A igreja tentou industrializar o movimento. Você pode perceber que quando a era da igreja explode, aí eu estou falando de história, tem que analisar com calma essa coisa. Quando a igreja explode no mundo e cresce de forma avassaladora, metodista, batista, presbiteriana, será que é coincidência que foi a mesma era industrial? Por que a igreja emerge exatamente, explode a nível mundo na mesma era da indústria? Porque eles aprenderam sobre o processo. Industrializar a fé. Faz todo mundo igual, segue esse padrãozinho aqui, faz desse jeitinho, do jeitinho que está nessa apostila aqui, não sai disso aqui. E aí fica fácil de duplicar. É o termo que a gente mais escuta hoje nas mesas de negócio. É duplicável? Tem escala? Se Jesus tivesse pressa na escala, hein? Como é que eu cuido só de 12, 3 anos? Jesus não dá para entender. Eu não consigo entender Jesus. O método dele é esquisito. 3 anos ele andou com 12. A turma minha ontem tinha 150, a de Jesus tinha 12. E ele estava satisfeito. Como é que eu entendo a cabeça dessa? Tinha que confiar muito no plano, né? Tinha que ter muita certeza do plano. Porque eu não conseguiria ficar 3 anos cuidando de 12 pessoas, pastoreando 12, liderando 12. Tudo bem que ele fazia eventos, forma de dizer, óbvio, para 3 mil, 5 mil. Tinha dias que ele entrava numa cidade, não tinha como nem andar. Mas de quem ele cuidou mesmo, caminhou de manhã, tarde, noite, foi 12. Quem ele ensinou tudo que ele queria ensinar foi 12. Nos outros lugares foi uma passagem rápida, foi um avivamento rápido, foi um dia de evangelismo, um dia de cura, um dia de milagre. Mas quem ele cuidou mesmo foi de 12. Mas tem que confiar demais no plano. Vê que é muito distante a ideia nossa de igreja para a ideia de Jesus. Jesus sabia que formar uma pessoa não se forma em 2 meses de curso. Jesus sabia que não se forma uma pessoa em 3 dias de imersão. Gente, eu não sou contra curso nem imersão, pelo amor de Deus. Eu vivo disso. Há 13 anos eu vivo de curso, de imersão, de treinamento. Só que eu não sou irresponsável, eu não sou sem juízo. Eu preciso te explicar que a transformação de alguém leva tempo. A evolução de um ser leva tempo. O meu pastor falava assim, são aquelas frases que ficam marcadas em nós. O meu pastor falava assim, organizar uma gaveta dá trabalho? Aí o povo respondia, dá. Aí ele perguntava assim, organizar um armário dá trabalho? Aí o povo, dá. Aí ele, quanto mais uma vida. A gente quer usar soluções assim imediatistas para resolver crises tão complexas. Talvez os nossos métodos, para alguém que já está mais pronto, funciona. Para alguém que já está mais maduro, a colheita é rápida. O problema é quando você pega uma erva daninha, um diamante bruto. Não é tão simples. Mas tem jeito, fala, tem jeito. Eu vim para que tenha vida e tenham. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenha vida
Eu vou parar aqui por causa da hora. Eu tinha até o versículo 18, mas até o 10 está ótimo. Acho que o conceito você já entendeu. Eu vim para que tenha vida e vida. Deixa eu explicar a lógica da religião. O que você aprendeu lá na EBD? Escola Bíblica Dominical. EBD. Vou explicar o que você aprendeu. Estou falando para os crentes agora. Assembleano Rex, Presbiterianossauro. Que aqui a vida ia ser difícil. Renúncia, toma sua cruz. Até então não tem nenhuma mentira. Que aqui para o homem de Deus, para a mulher de Deus, não tem muita coisa. Que a gente tem que ser fiel até o fim. Porque lá na glória, lá na eternidade, quando formos para as mansões celestiais, o termo, a mansão celestial. Ou seja, no céu pode ter mansão, na terra não pode. Você entende? Aí nos ensinaram que aqui é uma vida pacata, piedosa, humilde, simples, só que confundiram isso com pobreza. Confundiram isso com escassez. Ser piedoso não é ser escasso. Ser humilde não quer dizer que você não pode ter as coisas. Humildade tem a ver com o caráter, como que você trata o seu próximo. A índole de como que você conversa com o outro, como que você trata o diferente. Não tem a ver com o carro que você anda, a roupa que você veste. Tem a ver com o olhar que você tem daquele que está abaixo de você. Você olha ele para baixo ou você olha ele como igual? Então veja, aí vem Jesus. Quem veio? Quem está falando ali é Jesus, sim ou não? Eu vim. A religião explica que você tem que ir. Quando você morrer, quando você for para a vida eterna, aí vem Jesus e faz o caminho contrário. Não, você não entendeu. Eu vim. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não precisa ir. Eu já vim. Vou falar de novo. Você não precisa ir. Eu já vim. Pastor, não estou entendendo. O conceito da religião é que se a gente morrer, a gente vai para o céu, sim ou não? O conceito de Jesus é: eu trouxe o céu para a terra. Não, pastor, explica de novo. Não, porque Jesus é tudo em todos, sim ou não? Você acha que existe alguma coisa melhor no céu do que Jesus? Você acha que quem criou o céu? Quem rege o trono? Para quem que os anjos cantam? Eu li no Apocalipse: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder. Eu li que eles cantavam um novo cântico que diziam: Santo, Santo, Santo. Aí de repente esse que está recebendo essa adoração, que você é o maior compositor do Brasil, esse que está recebendo essas canções, fala assim: para, eu vou ali. Tem na onde? Vou descer ali. Mas você está indo aonde? E o céu e a glória? Estou abrindo mão. Abriu mão de toda a sua glória. Se fez homem, o verbo encarnou, tabernaculou entre nós. E de repente ele fala: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Que história é essa que você tem que morrer para experimentar Deus? Que história é essa que só na glória você vai ter mansão celestial? Ai pastor, a vida abundante, não estou falando de bem material. E que hora que eu falei de bem material? Eu estou falando de paz, de alegria, sabe, de gozo, de felicidade. Eu estou dizendo que você é uma família linda, filhos incríveis, amigos maravilhosos, ter líderes espirituais incríveis. Eu estou dizendo que você é livre, mais uma vez, para ter vida e vida em abundância. Toda escassez, toda miséria, toda pobreza cai por terra. Jesus vai entrar na sua vida. Você vai entrar para dentro de Jesus, e tudo que é abundante, tudo que é abundante, tudo que é abundante. Rodrigo, sabe o que é abundante? Aquilo que passa o limite, aquilo que extrapola o limite, aquilo que excede o limite. Deus tem mais, Deus tem mais. Você já viveu muito, eu sei, já experimentou muito, eu sei, mas Ele tem abundância. Quando você pensar, Deus fez muito, Ele fala: tem um pouquinho mais, tem um pouquinho mais, tem um pouquinho mais. Quem pode crer nessa palavra? Quem pode tomar posse dessa palavra? Quem pode celebrar essa palavra?
esconda-me em ti. Levanta suas mãos e canta isso, Léo. Canta isso, Léo. As asas do teu amor. Contemple a beleza da santidade. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, e tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, e tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Mais uma vez, diga, vai. E como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. E como eu amo seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Será que você pode encher esse lugar de adoração e dizer isso? Vai, vai, vai. Qual é o som de quando Deus desce na terra? E que se abra os céus, que o teu reino vem, que a nossa fé está no nosso. Erga suas mãos aos céus e canta isso, voz, vamos, vai. Que se abra os céus, diga, vai. E que o teu reino vem, e a nossa fé está no nosso Deus dos céus, que os céus fechados se abram, teu reino vem, amor, que a nossa fé e esperança eles estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino vem, amor. A nossa, eu quero ouvir a tua adoração essa manhã. Diga como vai, vamos, diga, vai, e que os céus fechados se abram. Dobra o nível da tua adoração e grita isso essa manhã. Vamos, vamos, que os céus fechados se abram. Que a nossa fé, que a nossa fé, que a nossa fé. E que ele cresça e que eu diminua. Diga, vai. E que ele apareça, que eu me tua glória e todo seu amor, infinita humildade. Eu quero ouvir a adoração da igreja essa manhã. Diga pra ele ouvir, vamos. E que ele cresça e que eu diminua. Grita pro céu ouvir, vai. E que ele apareça, que eu me constranja. E na terra como é nos céus, deixa o céu descer. E na terra e como é nos céus. Erga suas mãos aos céus o mais alto que você puder essa manhã. Será que você pode clamar pela presença dele? Clame boas novas, diga, vai. E deixa o céu. Isso.
mão no seu coração. Eu quero fazer um convite nessa manhã para a gente fechar, para eu te liberar, para você ir almoçar. Preste atenção. Existe uma coisa que a igreja precisa se concentrar: na vida eterna. A vida aqui é muito boa, principalmente para alguns. Eu não posso reclamar da vida que eu tenho na terra, não. Eu já passei poucas e boas, mas ultimamente Deus tem sido muito bom. Mas não dá para se comparar ao peso de glória que ainda há de ser revelado. Só que a vida eterna tem um caminho: Jesus. Tem que entrar por ele. Pastor, como que eu faço isso? Qual o primeiro passo? A gente aprendeu. Aquele que crê no seu coração. Talvez você já crê, porque você veio na igreja, você ouviu a palavra, então de alguma forma você já crê. Qual o segundo passo? Confessar com seus lábios. Está escrito: aquele que crê no seu coração e confessa com seus lábios, esse será salvo. Essa manhã é uma manhã de salvação. Essa manhã é uma manhã de recomeço, de novos começos. O novo nascimento é literalmente um novo nascimento. É Deus dizendo assim: vou fazer algo novo na sua vida. Algo novo na sua vida. Eu sei que talvez você já errou tanto, ou já passou por tanta coisa que você pensa: pastor, não tem como. É muito sofrimento, é muita dor. Estou cansado. Eu já estive nesse lugar de pensar assim: meu Deus do céu, será que isso é a vida? Quanta dor, quanta luta. Até o dia que eu criei um versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aqui está o X da questão. Tem muita gente que já entregou, mas não está confiando. Confia nele. E o mais. Então nós temos dois trabalhos: entregar e confiar. E o mais. Pastor, o que eu preciso fazer? Uma coisa só. Só levanta a sua mão. Senhor, eu quero orar por você. Já tem uma alma ali. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero entregar minha vida por completo. Só levanta a sua mão. As pessoas que nunca fizeram essa oração: pastor, eu nunca fui na frente, eu nunca fiz essa oração, mas eu estou sentindo que hoje é o meu dia. Levanta a sua mão, sim. Levanta a sua mão. Isso é suficiente, mas se você puder, isso já é suficiente, tá, filho? Mas se você puder, eu quero orar por você aqui na frente. Se você puder, vem aqui. Só de você levantar a mão, Jesus já entendeu. Mas se você puder vir aqui na frente, eu quero orar por você. Isso. Deus te abençoe, minha filha. Vem aqui. Deus abençoe, Rafael, em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha filha. Um tempo novo, uma história nova. Fica aqui na frente que nós vamos orar agora. Meu lindo, Deus te abençoe. Deus cuide de você. Deus cuide desse povo, Jesus cuide. Vocês são um casal, Deus cuide de vocês. Você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. Quem sabe canta. Bem-vindo. Erga suas mãos aos céus, adoração, e cante boas novas. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Ele não te abandonou. Diga, vamos.
perceberam. Estende a mão para eles, vamos orar por eles. Uma nova vida. Acreditem nisso. Existe um novo de Deus. Acreditem nisso. Tudo se faz novo. Uma nova caminhada. Espírito Santo, eu te entrego essas vidas com muita humildade, com o coração aberto. Eles querem esse Jesus. Eles não querem a religiosidade, o peso, o fardo da hipocrisia, do farisaísmo. Não, eles querem a liberdade que há em Cristo, a cura, a bondade, o amor. Eles querem ser uma nova criatura. Só o ato deles virem aqui, só o ato deles levantarem a mão, eles estão dizendo: Jesus, faz algo em mim, faz algo na minha família, faz algo na minha história. Cura, Pai, os depressivos, os angustiados, os aflitos de coração. Traga paz, Espírito Santo, a paz que excede todo e qualquer entendimento. Arranca eles do vício, da prisão, da cadeia, dos traumas, das dores, tudo aquilo que está matando, tudo aquilo que está corroendo, tudo aquilo que está destruindo. Arranca eles, dá força a eles e dê a eles, Pai, o Teu Espírito, porque eles só podem chegar nesse lugar pelo poder do Espírito. O Senhor disse em sua palavra: homem nenhum recebe coisa alguma se do céu não for autorizado. Autoriza, Jesus. Autoriza uma história nova. Autoriza um tempo novo. Deus tem uma história nova para cada um de vocês. Deus tem cura para cada um de vocês. Tem casamento sendo restaurado aqui agora. Eu estou sentindo isso no meu espírito. Tem vida sentimental sendo curada. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Opera, opera, opera o Teu querer. Eu te entrego. Escreve o nome de cada um no livro da vida. Apaga o nome deles do livro da morte. Apaga o nome deles do livro da maldição, do livro da derrota, da miséria, do fracasso. Dê a eles a vida abundante que o Senhor prometeu. Essa é a minha oração. É isso que vocês creem? É isso que vocês querem? Diga amém bem forte. Fala amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus.